Os poucos que já tive, senti que tinha sempre que dar ali uns segundos, porque a vontade era de imediatamente. É verdade, não é? Sim. Responde contra-ataque. Mas depois de te ausentares um pouco e respirares fundo. O scroll pelas redes sociais é uma espécie de zapping curado por um algoritmo que nos conhece bem. Mas será que nos conhece mesmo bem? Ou será que nos afunilou tanto o pensamento que criou em nós essa ilusão? Os grandes protagonistas neste processo não são tidos nem achados, são influencers ou são criadores de conteúdos, como alguns preferem ser chamados. Andam ao sabor do algoritmo em busca de engagement que atrai o investimento, que alimenta o ego ou que tenha impacto na sociedade. As motivações são diversas, mas o objetivo é o mesmo, exercer algum tipo de influência. Já diziam os tios do Peter Parker, se ele tivesse Instagram, claro, com grande influência vem grande responsabilidade. Será que é mesmo assim? Para uns talvez, para outros nem tanto, nem todos usam o poder para fazer ouvir a sua voz. Será que podemos exigir-lhes posicionamento? Podemos, na verdade, cobrar-lhes o que quer que seja? E já agora, podemos insultá-los também? Eu, como pessoa vítima de insultos muito jeitosos, irei partilhar com os meus convidados. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente, o podcast e videocast sobre diversidade, equidade e inclusão da IKEA Portugal. Eu sou a Ana Marco e tenho comigo a Mariana Monteiro, atriz e defensora dos direitos humanos, bastante vocal na defesa dos direitos humanos, e também o João Nunes, PR Leader na IKEA Portugal. Bem-vindos. Ora bem, vamos começar aqui por falar, se calhar por ti, Mariana, para falar sobre a tua relação com as redes sociais, enquanto, não ótica do utilizador, na ótica de quem está a ver. É uma coisa que perdes muito tempo lá, dói-te o polegar de infelizmente, fazer scroll muitas vezes. Eu percebo que o sistema está tão bem montado que realmente tu és rapidamente sugada e portanto começa só por, já me apercebi várias vezes que eu vou só lá porque tenho um objetivo. É quase como quando vamos a um hipermercado só porque queremos só comprar uma batatinha e depois levas tudo a batatinha. É mais ou menos isso. Sim. Entro na minha rede porque lembro-me que tenho uma mensagem por ler, tenho que dar uma resposta. Começo a fazer scroll no feed, já me perdi, já me esqueci. E depois de repente há-se uma consciência que vem, tipo, o que é que eu vinha mesmo? O que é que eu estava aqui a fazer? Não, essa consciência... Há quanto tempo é que eu estou aqui? Uma certa culpa também. Claro. Bom, acho que tem-me ajudado a privilegiar também seguir páginas. Ainda hoje por acaso pensei nisso, não a propósito de vir aqui, foi uma coincidência, que foi, também é super overwhelmed seguir tantas pessoas e páginas, ou seja, eu às vezes sinto que se pudesse fazia uma limpeza gigante, porque mesmo a informação que é boa é em excesso, é o que eu sinto, ou seja, fico assoberbada, é de género, ok, isto é muito bom, mas é muito estimulante e é demasiado estimulante. Eu pessoalmente já sou uma pessoa que pensa em excesso. Pois, já revejo tanto, Mariana. Claro, não é? É. Então compreendes o que estou a dizer? Compreendo, sim, sem dúvida. Já por nós próprias já fazemos estas pop-ups já saltam. Ora bem, e então às vezes sinto que também é too much, mas sucumbo, quer dizer, já fiz várias estratégias de ter aquele tempo que me diz há quanto tempo é que eu estou, o timer, não é? Diz-me há quanto tempo é que eu usei, mas só me dá para ter vergonha, mas a verdade é que não sei se realmente... Ter vergonha já é um princípio, já, não é? Eu acho que sim, ter vergonha também já faz-te ganhar uma consciência qualquer. Qual é que é o lado bom desse consumo nas redes sociais? Ou seja, tens pessoas que tu sigas e que pensas, sim senhor, vale a pena saber o que é que esta pessoa anda a fazer. Sim, agrega valor, como se diz no mundo empresarial. Sim. Olha, tu agregas valor. Obrigada, Mariana. É verdade. Vocês as duas fazem uma dupla excelente também. E eu Nós as duas é a Tânia Graça que não está aqui presente. Desculpa, sim. Para quem não está a ver, ela de facto não está aqui. Exato. Queria estar aqui, tipo, um bombing aqui. Portanto, tento privilegiar conteúdos que eu acho que me identifique, que acrescente valor, ou que me proporcionem humor também, porque às vezes só me apetece rir um bocadinho e não estar também a tentar ser demasiado eloquente ou acrescentar mais conhecimento. Mas sem dúvida que acho que tentar absorver cada vez mais coisas de inspiração tem sido um foco para pelo menos esse tempo que eu sinto que às vezes é ali desperdiçado, não ser totalmente desperdiçado. Sentes que estás pelo menos a ganhar algum
pensamento crítico, Sim. essas coisas. E depois, do outro lado, outro dia li na verdade não foi outro dia, eu sigo-te há algum tempo, mas fui fazer assim um pouco de pesquisa. E vi um post em que tu dizias uma frase, que era: numa rede social que não deixa de ser uma forma de fazer parecer, onde me incluo, aproveito para relembrar a importância de apenas ser. Tu como influenciadora, consegues ser, ou estás mais, ou não consegues bem, ou seja, ou não consegues bem destrinçar onde é que acaba Mariana vida real e começa Mariana exposição pública, opinião e tal? Olha, acho sinceramente que há uma vantagem aqui geracional, ou seja, tenho 36 anos e sinto que eu tornei-me conhecida por ser atriz, portanto vem daí o meu reconhecimento público, há um motivo anterior, e quando surge esse reconhecimento não existiam estas redes sociais, portanto para mim isto é incorporado já depois de eu ter criado um trabalho. Exato, não é? Tinhas e um património pré. Exatamente. Sim. Portanto, isso para mim tornou-se, acho que surge como vantagem e não desvantagem, ou seja, não tive que depender das redes, porque aí também reconheço que um criador de conteúdo que surge já, e este já é o seu às vezes é o seu primeiro material elemento, principal de trabalho. Exato. O recurso primário vai precisar de investir muito mais tempo e de ver na ótica já menos só de utilizador, surge uma ótica muito mais de criador, vai ter um discurso completamente diferente do meu. Eu acho que vi como uma extensão do meu trabalho e de uma ótica mais positiva, que foi, ok, agora eu comando também, de certa forma, como é que quero que me percepcionem. Portanto, já não é só uma revista que vai lançar um artigo sobre mim. Isso é interessante. Sou eu que lanço um artigo ou vários sobre mim. Depois, há uma parte de marketing associada, sem dúvida. Portanto, também associo a marcas, não é? Estou aqui hoje também, associo-me a marcas, associo-me a projetos, associo-me... e acho que tento sempre que haja um equilíbrio. Ou seja, eu quero que passe eu gosto de passar verdade, ou seja, eu acredito que é isso que cria identificação nas pessoas, é verdade. Portanto, eu partilho momentos de trabalho, depois partilho momentos, se calhar, de lazer, de pausa, que fazem parte daquilo que é o meu dia-a-dia, que não é glamouroso do princípio ao fim, não é sempre... Quando acordas tens remelas como toda a gente. Pois, claro, não é? E não é sempre o outfit dos Globos de Ouro, claro. Percebem? Ou seja, há uma rotina do cotidiano mais super normal, não é mais, é super normal. Portanto, diria que eu tento espelhar isso e que tento fazer uso das minhas redes dessa maneira. Portanto, diria que estou nesse meio termo entre aquilo que é Mariana mais verdadeira, porque às vezes eu acho que não sou se calhar 300% autêntica, porque há um lado que eu gosto de manter para mim também, de reserva, que fui aprendendo também a gerir. Mas diria que até acho que tem um bom equilíbrio disso. Diria que sim, também me parece. João, tu como PR e tendo em conta que a IKEA procura precisamente pessoas que passem um bocado esta ideia de verdade, mesmo que seja uma ideia de verdade, não é? Como diz a Mariana, as nossas remelas não aparecem efetivamente nas nossas contas de Instagram. Como é que se mede, como é que tu medes quando estás à procura de caras para a comunicação dos produtos da IKEA, como é que tu medes essa autenticidade das pessoas? Sim, mais do que, ou seja, há camadas, ok? Embora nós tenhamos a IKEA tem uma linguagem, uma imagem, uma estética muito fresca e muito jovem, estamos a falar de uma marca que está há mais de 20 anos em Portugal, ou seja, há um património, há uma relação aqui de confiança com as pessoas, que não só nos produtos, a comunicação não acontece só nos produtos, tem a ver com campanhas que fazemos naquelas áreas onde nós nos batemos na sociedade, áreas como as que nos levaram a este podcast, por exemplo. A primeira camada eu diria que é uma camada de valores, precisamente relacionados com o que são os valores da marca, ou seja, a primeira análise que nós fazemos às pessoas com quem trabalhamos, como na verdade é a análise que é feita a qualquer outro tipo de parceiro, uma agência, qualquer fornecedor com quem a marca trabalha. Há essa primeira camada de valores e perceber se correspondem àquilo que nós entendemos que são os valores certos para a sociedade que nós queremos construir, de certa forma.
Depois disso há, e ainda muito vinculado à questão dos valores, um ponto de tom de voz. Um lado aqui de não de falar como a IKEA fala, não de dizer as coisas que a IKEA diz, mas de ter uma postura para com a sua comunidade, vamos chamar-lhe assim, muito parecida com a postura que a IKEA tem com a sua comunidade. Ok. Ou seja, aquele descomplexo, aquela vontade, aquele sentido de humor, aquela capacidade de nos rirmos de nós próprios, das ramelas, das falhas. Acreditamos que a autenticidade, que nós temos essa autenticidade nas campanhas que fazemos e que de alguma forma quem comunica a marca, seja qual for o ângulo, seja produto ou não, tem que replicar um bocadinho isso. Só depois desses dois layers, se quiseres, entra uma parte mais de fit, mais técnico. E aí depende muito daquilo que estás a falar. Nós, como eu dizia no princípio, somos muito conhecidos e esta relação de confiança com as pessoas vem muito dos produtos, daquela coisa do toda a gente ter um produto IKEA em casa, ou daquilo fazer parte da história de vida de cada um. Mas a IKEA tem um papel na vida das pessoas muito além dos produtos, eu acredito, do ponto de vista das tais causas de que eu falava. Verdade. Quando tu falas da comunidade LGBT, quando tu falas da questão ambiental e perguntas às pessoas, diz-me 1, 2, 3 marcas que tu posiciones nestes campos. As pessoas mencionam muitas vezes, portanto, de alguma forma, até aqui há também uma responsabilidade muito grande na procura das pessoas que fazem as nossas campanhas e aí vamos encontrando esses matches, essas correspondências num mercado, e vocês sabem tão bem ou melhor que eu, que é muito volátil e que está a mudar muito rápido. E onde tu estás a aprender um pouco todos os dias, muitas vezes a aprender com os próprios influenciadores. Pois, e os influenciadores a aprender também todos os dias com as imposições do algoritmo. Claro. E depois há um lado muito positivo nisto e que nós sentimos em vários âmbitos de atuação, que é a construção da relação. Não é? Tu trabalhas muitas vezes com influenciadores que estão ou numa fase de transição daquilo que é o seu posicionamento, ou numa fase muito inicial, num determinado âmbito onde se calhar a IKEA está há mais tempo, ou o contrário, ou a IKEA tentar juntar-se num caminho com alguém que nos pode ajudar a fazer esse caminho ou a chegar mais rápido a esse objetivo, e vais criando também uma relação com estes influenciadores que às vezes acabam a apresentar o nosso podcast, por exemplo. Ora bem. E é um pouco por aí, um bocadinho. Qual é que é o peso dessas pessoas? Imagina, comparativamente com uma campanha publicitária clássica de televisão, uma coisa assim como era a única forma de publicitar antigamente. Qual é que é o peso de cada uma dessas pessoas? Sentes que tipo, se esta pessoa, eu confio nesta pessoa, se esta pessoa vai, eu também vou? Isto funciona assim? Sim, ou é mais uma notoriedade da marca? É uma questão que para quem trabalha na área é feita muitas vezes, vem juntamente com a questão de como é que tu podes monitorizar o sucesso ou não sucesso de uma campanha de influenciadores ou uma campanha de marca, seja ela qual for. A marca e os valores da marca têm que vir primeiro e têm que ser de certa forma autoexplicativos, ou seja, se tu trabalhares com, e volto a dizer, com uma outra empresa, através de uma parceria, esquecendo a questão dos influenciadores, ou com o próprio do influenciador, e os teus valores de marca e a tua identidade de marca não estiver presente, independentemente dos perfis que tu escolheres, das pessoas com quem tu trabalhares, isso não vai chegar às pessoas. Tu já há uma imagem construída da tua marca na cabeça das pessoas, e tu trabalhas com influenciadores para te ajudar a potenciar essa relação e essa percepção, mas tens que partir de algum lado. Claro. Se nós de repente deixássemos de defender as causas que defendemos, as pessoas iam estranhar primeiro e iam cobrar-nos depois. Pois, claro. Portanto, tem que haver aqui uma ligação. E hoje em dia, ao contrário do que acontecia nos anos 90, mesmo no princípio dos anos 2000, qualquer campanha que qualquer marca pense, qualquer ação que qualquer empresa pense, não pensa na campanha publicitária, no post de Instagram, no influenciador. Não, tu olhas para isso de uma forma muito mais transversal. Certo. Para quem é que eu quero falar? Para esta comunidade. Onde é que está esta comunidade? Nenhuma comunidade está só num sítio. Claro. Mariana, estamos aqui a falar da IKEA, que tem desta particularidade de ter um perfil com responsabilidade social, etc. Mas dá um bocado a sensação, quando tu defendes causas e tu és vocal a defender causas, às vezes isso cria, pelo contrário, uma reação se calhar negativa de algumas marcas que se calhar não querem comprometer-se. Tipo, isto já era esta senhora, isto já me aconteceu a mim, tipo, é muito política, sendo que tudo é política, não é? Mas claro. Pronto,
Sentes ou viste ou assististe ou vês que pessoas, imagina colegas teus se inibem às vezes de ser mais vocais com medo de comprometer a sua relação com marcas ou a sua relação com a sua própria comunidade, porque há pessoas que não opinam simplesmente para não criar crispação ou para, não é? Pois, eu aí prefiro sempre falar em meu nome, porque é realmente daquilo que eu posso falar. Ou seja, eu reconheço que para mim não faz muito sentido esta visibilidade e esta voz que eu posso alcançar sem fazer bom uso dela, e por isso é que fui também, acho, criando aqui uma consciência maior sobre que causas e que valores é que eu queria apoiar e transmitir, sabendo que poderá às vezes entrar, lá está, em conflito com alguma marca, mas também acredito só nas marcas que estarão... Claro. Isto é um bocadinho... Só faz falta quem cá está, como se costuma dizer. Sim, e é efeito bumerangue, não é? Exatamente. Eu também procuro uma marca que me representa, a marca procura alguém que é representada por mim. Exatamente. E até sinto que me coloca numa zona, se calhar até mais única, diria, porque não somos assim tantas pessoas a ser se calhar tão focais em determinados temas. Não foi uma coisa intencional, ou seja, não começou assim, ao contrário. Se não é estratégico, não é? Não é uma estratégia. Claro. Reconheço é que ao longo dos anos fui-me apercebendo que marcas procuravam realmente, olha, queremos um perfil de alguém que tenha, se calhar, ou seja, que atue mais no campo da solidariedade social e, portanto, já me aconteceu ao contrário. Portanto, até ser proveitoso, mais benéfico do que prejudicial. Exato. Também reconheço que às vezes não é tão fácil atrair público para estes temas, e daí a importância... Esse é o outro desafio, não é? Exatamente, daí a importância, e acho, e aí não está só em nós, mas das grandes marcas terem essa responsabilidade, claro, diria. E o backlash temos falado disto. O backlash de estares a falar sobre esses assuntos, ou seja, no teu caso eu acho que não és propriamente uma figura polémica, não é? Mas já levaste com aquele insultozinho. Hã? É isso, eu acho que eu ia dizer que eu também, se calhar, ainda assim, sou uma pessoa... Tenho sido, porque isto uma pessoa pode mudar sempre de ideias. Tenho sido mais politicamente correta, ou seja, há determinadas coisas que se calhar não verbalizo, precisamente pela consciência que tenho de começar a criar demasiado, a fragmentar. Não é produtivo também hoje em dia criar discussão naquelas plataformas? Sem dúvida, e a verdade é que eu acredito mais nesta coisa de chamar, ou seja, eu acho que só se consegue atingir a mudança chamando os públicos diferenciados para esse tópico, ou seja, igualdade de género. Se eu falar só para mulheres, realmente não atingirei uma mudança tão real quanto se o meu discurso for para as mulheres e para os homens, e portanto acredito sempre mais nesta fórmula agregadora do que ao contrário, apesar de sentir que é preciso muitas vezes haver aqui ser um bocado mais subversivo e mais caótico, mais radical, para que depois se chegue ao meio, não é? Ao meio caminho. Eu sou que tento manter-me mais neste meio caminho, porque também não é da minha essência, acho que não me vou mandar para fora de pé. Eu não tenho tantos recursos, nem sou uma pessoa que gosta assim de entrar em, se calhar, conflito, até diria. Gosto mais da troca do que do conflito de ideias. Ainda assim, de certeza que já tiveste pessoas muito chatas a chatearem-te nas redes sociais. Ou não? Já coisa tive um outro comentário. O tempo que tu demoras a responder é bom sinal. Se ficas a pensar... Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa como... É isso. É porque não tens muitos. Não tenho muitos. Isso é bom. E os poucos que já tive, senti que tinha sempre que dar ali uns segundos, porque a vontade era de imediatamente... É verdade, não é? Sim. Responde, contra-ataque! Mas depois se ausentares um pouco e respirares fundo... Não. Esta pessoa... Está tão... Quando está numa opinião tão oposta à minha... Eu percebo que não é realmente essa pessoa que eu quero fazer mudar de opinião. Exatamente. Essa eu prefiro assim, olha, ainda tens mais umas escadas
para avançar, para aquele patamar, não quer dizer que somos patamares diferentes, entendes? Portanto, atravessa e eu fico aqui na minha área e elimino o comentário normalmente, para não estar nesse giga-joga, a não ser que seja uma coisa mais a meio caminho e eu digo, olha, aqui apetece-me chamar a atenção do meu ponto de vista, mas ninguém é dono de razão. Mas estas mudanças imagina, eu acho que este meio caminho agora é importante, no sentido em que percebemos que o movimento foi um bocado, antagonizou muita gente, claro. Imagina, toda a luta ativista pela igualdade, etc., antagonizou. A consequência disso foi virar-se para o extremo oposto. Exatamente. E então agora se calhar a ideia é voltarmos outra vez a conseguir. Sim. Uma marca tem que estar atenta também a estas mudanças de linguagem, não é? Sim. Sem ser oportunista, digo eu, não é? Claro. Sem cavalgar essas ondas, claro. Mas... Claro. Sobretudo porque discordância não pode representar falta de empatia. Tu tens que empatizar e respeitar com as pessoas que têm uma visão diferente da sociedade, sejas tu uma marca, sejas tu uma pessoa. Claro. É muito simples. E mais uma vez, quanto maior responsabilidade tu tens como pessoa ou como marca, quanto maior for a tua comunidade, mais responsabilidade tu tens de ser respeitador e empatizar, inclusive com quem pensa diferente, com quem o demonstra de uma forma diferente. E depois, desculpa, mas há maneiras também de demonstrar, não é? Claro. E tudo mantendo a questão que falávamos há pouco, e ainda agora a Mariana quando referiu a questão mas eu prefiro esperar uns segundos, não responder, não contra-atacar, até porque isso não sou eu. É isso. E com as marcas é igual. Isso é a autenticidade. É dizer, ok, o que é que me representa, o que é que são os valores, o que é aquilo pelo qual nós trabalhamos todos os dias, são estes valores. Ok, os tempos estão difíceis para esses valores. Esses valores têm que ficar lá. E tem que ser comunicados provavelmente de uma forma diferente. O micro é diferente do macro, ou seja, eu não estou a dizer que aqui num grupo de amigos que eu não faço um confronto grande, não, faço, mas distingo. Eu concordo perfeitamente. Distingo as plataformas e os ambientes. E seja qual for o contexto, se a reação for autêntica, for exatamente aquilo que nós estamos a acreditar, é super válido. E isso também chega à pessoa que está do outro lado da sala, no canto oposto da sala, como tu estavas a referir. Aí é que está. Eu posso dar um exemplo concreto que acho que é interessante, que tem a ver com as campanhas que nós fazemos do Ida Hot, por exemplo. Ou generalizando com campanhas que estão relacionadas com a comunidade LGBT. Nem sempre essas campanhas são bem recebidas nas redes sociais ou da forma que nós gostaríamos que fossem, ou de acordo com aquela que é a expectativa da marca quando faz uma campanha e que faz um esforço e que faz um investimento e que tem um lado genuíno e autêntico e verdadeiro de estímulo de uma sociedade melhor por detrás. E depois há dois caminhos. Tiras o post ou investes mais na promoção do post. Pois. E a segunda opção já aconteceu. Houve posts que não estavam. Obviamente estamos a falar sempre, e depois também temos que lhe dar a devida proporção, de uma percentagem de muita gente. Claro. Porque também há muita gente a favor, há muita gente a respeitar. A questão é que é pouca gente que faz muito barulho. Claro. E se calhar provavelmente tal como a Mariana tem assim vontade de ir lá logo, também estou na tua posição, também tens vontade de ir lá logo a pagar, mas depois pensas tipo, calma. Claro, e acho que isso aplica também nas nossas relações pessoais, etc, que é dar-lhe a importância que essas coisas têm, perceber de onde é que isso vem, entender os tempos e mantermos fiéis àquilo em que acreditamos e comunicá-lo de acordo com aquilo em que acreditamos. Uma opinião contraditória reforça a necessidade também de seguirmos com precisamente esses valores em que acreditamos. Até a forma como essa a opinião contraditória te chega também diz muito sobre ela, não é? Claro. Diz sobretudo sobre quem é. Sobre mas diz também sobre a sociedade. Sobre quem reage óbvio, e sobre a sociedade, óbvio, claro. Óbvio. E também diz tipo, estás a fazer um ótimo trabalho. Acho que também quero dizer isso. Convido-vos a ver aqui um pequeno périplo que fiz por uma pequena sondagem que fiz junto de colaboradores da IKEA sobre influenciadores, influenciados, redes sociais, e vamos ver e depois vamos comentar.
Sentes que as redes sociais têm alguma influência nos teus gostos, na tua vida, na forma como te comportas, no que pensas sobre o mundo? Não sigo nenhum influencer, não sou influenciada pelas redes sociais em quase nada. Sigo alguns influencers, sim, para me poder ajudar. Explorar ali pessoas que falam sobre temáticas que têm a ver com os meus hobbies. Por vezes copio e colo com orgulho. Seja a viajar, seja comida, seja a culinária, também é uma coisa que me encanta. Eu sou uma pessoa muito social, mas na vida. Ora bem, muita coisa para dizer aqui. Para já, já a ideia de não tenho rede social, só socializo na vida real. Foi muito boa essa Ótimo, saída. porém realista. Não sei se é, porque chegou uma altura em que, aliás, houve tempos ingênuos em que nós achávamos que eram dois mundos paralelos. Não é mais, pois não. É assim, eu conheço pessoas que não têm. Que não têm sequer uma rede social. Também conheço que algumas dizem que não e têm. sobrevivem. Exatamente. Têm amigos, vão sair, se calhar até te saem mais do que Se calhar nós, fazem mais coisas, não é? Pois é isso. Portanto, eu acredito que haja. Sim, Agora, sim. que é uma minoria, Pois. hoje em dia é. Mas como não sei até que ponto nós também não vamos atravessar esse momento de já estamos fartinhos. Acho que está a aproximar-se. Eu acho que eu Também sinto isso sim. também, Sim, porque sinto com a isso. AI a evoluir tanto e de repente ficar tudo muito mais tecnológico, imagino e espero também, por um lado, que o caminho seja muito mais de querermos valorizar o que é real e o aqui e agora e a presença física. Será que sim, João? Porque imagina que consegues construir um influencer em AI Eita, que vai exatamente ao encontro de tudo o que tu... e agora? todos os valores que tu falaste. Acho muito pouco interessante. Ok. Muito pouco interessante. Vá lá, ainda podes continuar aqui. A construção. acho porque é o contrário de tudo aquilo que nós falámos até aqui, até do ponto de vista de interpretação dos tempos. Uma figura de AI criada não entende os tempos. Não serve. Se tens o prompt certo, entende isto- tudo o que tu quiseres que entenda. Tenho muitas dúvidas, mas essa é a conversa para Sim. o café que vamos tomar depois deste Exato. podcast. Mas eu tenho muitas dúvidas há uma tendência para as marcas e muitas pessoas subestimarem a inteligência das pessoas, dos consumidores ou dos seus clientes. Para pouparem dinheiro. E na autenticidade, isso é um clássico que nós achamos. Certo. A pessoa não vai entender, o cliente não vai entender, o aluno não vai entender, o jovem não vai entender. E as pessoas percebem, muitas vezes, de onde é que as coisas vêm, Sim. que aquela campanha está ali porque tem que estar, que aquele influenciador está a criar aquele conteúdo porque tem que criar, não acredita naquilo. E essa autenticidade, hoje, quando estamos a falar, acho muito mais interessante e um trabalho até, se quiseres, muito mais estimulante, fazer a curadoria de uma coleção, de um conteúdo e das pessoas para comunicar essa coleção com pessoas que existem, do que estar a criar uma pessoa from the start. Pois, é que há muitas vantagens na AI, mas não tem que ser necessariamente fazer sim, o boneco humano, não é? Óbvio que posso estar a misturar um pouco aquilo que é a minha perspectiva pessoal sobre o AI enquanto... Certo, mas acho que no teu trabalho tens que ter uma perspectiva pessoal. Eu tenho sobre muito isso uma perspectiva também. pessoal. O meu full-time job é o de pai solteiro. Pois. E eu, enquanto pai, e sendo pai solteiro, que é uma coisa muito específica, e trabalhando para marcas, neste caso trabalhando para uma marca como a IKEA, eu penso nisso. Eu penso como é que o meu filho, ou as crianças da idade do meu filho, vão olhar para isto que nós estamos a fazer agora, ou como é que vão olhar para o mundo, ou tu sabes do que eu estou a falar, perante qualquer acontecimento no mundo, e digamos que temos tido demasiados, se calhar. Demasiados até, é verdade. Nós enquadramos os nossos filhos Claro. nessa realidade, e eu enquadro o meu trabalho nisso, e a questão da inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa em que eu penso muito, o impacto que aquilo vai ter, que já tem na verdade na nossa vida. Já tem. Nós estamos sempre à espera que o impacto chegue e não nos apercebemos de que tem vindo Tal e a qual. chegar Tal e sempre, qual. não é? Como se fosse um momento não é? Sim, Estático, sabes que mas não. eu estava assim a partilhar angústias sobre o estado do mundo com O uma AI amiga é um minha. ótimo filtro para identificar quem é otimista e quem é pessimista. Sim, Achas? Acho. Ok. A forma como É a tu forma olhas. como como tu observas. interpretas Sim, o sim. potencial, Sim. o potencial que tem. Uhum. Pode haver muitas coisas
de positivo que se pode tirar daí. Sim, é verdade. Que tem a ver com doseamento até. Sim, também. Estava a dizer que estava a falar de tudo isso, política, inteligência artificial, sei lá, os grupos extremistas, as influências sobre os miúdos. Estava a falar isso com uma amiga minha, a dizer tipo, é o fim do mundo. E ela disse, sim, mas o fim do mundo vai acontecendo. Ela disse, eu acredito piamente que estamos a chegar ao fim de uma... É cíclico, não é? De uma civilização. Mas os próprios, sei lá, os maias também não disseram, amanhã isto vai tudo pular. Já estava a instalar-se, não é? Estava a instalar-se e vai-se instalando. E isto são um bocado, estas coisas que nós falamos aqui e com tanta preocupação são um bocado os sintomas disso, não é? São os gaps geracionais também. Também, não é? Também há isso. Se assustam com de repente a chegada de algo mais desconhecido. E foi sempre assim, como foi a internet quando surgiu. Foi sempre assim. Mas a inteligência artificial não deixa de ser assustadora. Tu, por exemplo, em relação ao controlo da presença do teu filho nas redes sociais, ou então não só ao controlo, mas também a proporcionar-lhe, não podemos demonizar, não é? Há um lado bom, que também já falámos. Como é que tu controlas isso? É um tema ongoing dentro de mim, acho que dentro de qualquer pai, e acho que o primeiro ponto, a primeira coisa a ter em conta, a primeira coisa a fazer é empatizar com os pais, porque ser pai é difícil. Exato. Sobretudo nos dias de hoje, acontece muita coisa. E no meu caso específico, o caso pessoal, que apesar de tudo tenho menos uma cabeça para pensar comigo, ou menos um par de mãos para me ajudar, torna-se ainda mais exigente do ponto de vista do ires medindo e monitorizando o que está a acontecer e aquilo que é certo ou errado. Eu, por defeito ou personalidade, acredito muito mais na presença e no acompanhamento do que na proibição. E acho um bocadinho ingênuo a ideia de que nós vamos poder controlar ou proteger os nossos filhos de todos os conteúdos ou situações da vida, seja real, seja através de um ecrã, a vida toda. Vai haver um momento em que nós não vamos estar lá. Claro. Mariana, momento... tu não tens filhos, eu não tenho. Mas como é que... Mas opino, vês? Claro, porque tem a ver com o futuro, não é? Tem a ver com o futuro, claro. Que são pais e vejo de perto. Pois. E concordo com isto. Mas vem já nessa lógica de reconhecermos que não controlamos, de facto, os ambientes onde depois as crianças estão também. E há sempre, acho eu, um sentimento de pertença que tem necessidade de sentir, ou seja, de vivenciar isso. Ou seja, se os meus colegas têm todos, eu também tenho que ter. Isso para mim até é o mais... Por isso é que acho que se houver regras a serem implementadas, diria eu que seriam mais no ambiente escolar, porque é o único momento onde estão ao mesmo tempo, às mesmas horas, a receber essa pressão, essa pressão dos pares, não é? Exatamente, sim. Portanto, porque depois nas casas já... Mas eu acho que é muito importante também, ou seja, nós os pais temos a tendência, e é natural que isso aconteça, para impingirmos aos nossos filhos as nossas paixões e aquilo que nós gostamos. Os nossos filmes, as nossas músicas, os nossos lugares, as nossas pessoas. É normal. É normal. Faz parte de quando gostas de alguém, queres mostrar-lhe o teu mundo, e no teu filho é igual. Há uma coisa um bocadinho mais difícil, menos óbvia, menos intuitiva, que eu acho muito importante, sobretudo nos tempos em que vivemos, que é fazer o contrário. Que é ficarmos muito atentos àquilo que os impressiona e que os apaixona a eles. Isso. E perguntar, e ver, e espreitar. Que é uma coisa que eu faço muito. E muitas vezes eu não sei o que é que está a acontecer. Sim. Sentar à frente de um ecrã hoje em dia, com uma criança. E aquilo que tu estás a ver pode ser completamente indecifrável. O que é isto? Acho que é ouvir, não é? O poder da escuta. E para tu fazeres esse julgamento e perceber o que é que está ali a acontecer, tu tens que conversar com ele, tens que demonstrar esse interesse. Pesquisar tu próprio também, teres quando curiosidade. Quando ele vai dormir, coisas. Tu vais fazer todo o trabalho de investigação para perceber, não é? Sim. E acho que a própria relação de confiança que tu crias com eles, porque tu crias ali um interesse comum. Tu, ao fingires, entre aspas, que tens interesse por aquilo que está ali, que ele está a ver, ao fazeres perguntas, ao fazeres parte daquilo, estás a criar ligação e no confiança. dia seguinte ele está, em teoria, muito em teoria, claro. Isso vai criando uma relação que com o tempo, à medida que ele for vendo coisas, sendo confrontado com coisas na vida, com sorte, algumas delas vai partilhar contigo e tu podes fazer qualquer coisa para ajudar. Sentir que o espaço é um espaço seguro.
Sim, não há muitos pais a fazer esse movimento. Ou seja, A tendência é sempre tu. é sempre tu puxares para o teu lado e depois teres aquele, não sei como é que era na tua adolescência, mas pensares, Mariana, quem é que te influenciou? Não sei quem é que te influenciou na adolescência, por exemplo. Muito a minha irmã, porque é 4 anos mais velha Claro. e portanto teve muito Pois, claro. esse role model. Claro. Mas sem dúvida que quando se é adolescente é-se obediente aos pais e portanto é muitas regras que nos são impostas e aquilo que nos é dito como que é certo e errado, e se nos dão o telefone ou não dão o telefone, e aí eu só no outro dia, já não sei quando é que foi que vi um sketch que achei imensa graça, porque dizia do género, portanto era um gozo e uma sátira à volta de ser pai. Por acaso aquele dia era a figura do pai, mas ser pai ou ser mãe, e então era do género, sim, porque eu agora vou poder mandar, porque tu és meu filho, e então de repente entra a figura do pai só a poder destilar tudo aquilo que é vontade de impor, não é? Exato. De repente é para a esquerda, porque eu quero, porque eu sou teu pai, e nem é preciso haver uma justificação, porque eu sou o teu pai. E é assim, eu entendo e acho importante haver essa linha, limites, não aí é? alguma hierarquia, mas também acho importante não ser só refém disso, não é? De género, Também não é acho. só porque sou pai ou mãe que tens de fazer, acho, na minha visão, sem ser mãe ainda, mas acho curioso também refletirmos um bocado até que ponto não ficamos só nessa comodidade de porque sou mãe e sou pai, e acabou. Não é? E essas coisas que tu vês aí A própria escritas, razão, essa a coisa, própria razão essa que os telefones distância. temos uma tendência a julgar bastante pais que estão à mesa no restaurante e os filhos estão com os telefones, mas nunca julgamos os casais que cada está com. Não sei se isso acontece a mim, eu vejo O imenso. exemplo é isso. A primeira Se eu semana for jantar convosco, 3 horas. Quantas vezes mexemos no telefone? Vamos A mexer. tendência é mexermos muitas. Mesmo que a gente educar meta pelo assim, exemplo, isso eu tu também pensa- acho. isso tu mesmo que a pensa- gente vira o ecrã assim para baixo, Ah, Se tu tentação. pensares, cortesia. nenhum de nós é uma criança já. Pois não. Isso é muito importante, é o exemplo. E aliás, Deixem suspense. exato. Por muito pouco, mas já. Mesmo esse recurso do telemóvel para entreter os miúdos. Aliás, abrindo o jogo, o meu filho está ali neste momento a ver desenhos animados no telemóvel enquanto eu estou aqui a Estás aqui a gravar trabalhar. este podcast. Esse recurso que os pais dizem assim muito, no meu tempo, Sim. nós sabíamos como entre vocês ficavam sossegados. Eles iam além, E depois assim. mas vocês no vosso tempo não iam tanto a restaurantes, não tinham uma vida social como nós Não, é temos completamente, também. Sim. Não vale a Porque pena isso também é um lado acusarmos uns aos importante, isso é um outros, lado não é? importante da vida dos pais, que é continuar Pois. a existir. Claro. Continuar a jantar com amigos, Claro, a ir a claro que sítios, sim. a descobrir Eu restaurantes. acho que a vida não era a beber tão um copo. lúdica antigamente. Exato, é Era isso. muito mais trabalho-casa Tu trabalho. agora Sim. vais com os teus amigos jantar. Nem tens o teu viajar filho, era levas o tão teu filho. acessível. Claro, O claro, paradigma sim. mudou tanto que Claro. é tão difícil estar a comparar gerações. Claro. Agora, acho que também se tem uma responsabilidade acrescida, sem Aí é que dúvida, está, porque tens pela mais quantidade de informação. informação que temos. Obviamente. E Claro. portanto também noto nas minhas amigas e amigos, às vezes uma culpabilidade quase, e por essa pressão e responsabilidade acrescida, é um bocadinho como esta coisa de, ok, se a tua voz tem a maior alcance, a responsabilidade é acrescida, e se tens mais informação, também tens uma consciência mais Parece que ampliada. estamos sempre a julgar Claro. uns aos outros, não é? Também é Isso, mais... pois Estamos um é. bocadinho a julgar-nos sempre uns aos outros. Pois é verdade. Ela é assim, devia fazer isto, tem esta possibilidade, devia fazer isto. Este pai devia fazer isto. Pois é. Isso Não, e separa às muitas pessoas, pessoas. fazemos não, sentir eu um digo, Separa muitas eu digo pessoas. mesmo, como Sentimos pai melhor. ou mãe, também as pessoas se cobram mais porque tu tens essa parentalidade mais consciente de, ok, isto é errado, isto vai-lhe causar um trauma. Sim, andas a Estou a criar um tatear. monstro. Eu acho que Sim, andas a tatear, mas depois de passar um bocado aquela parte mais, aquela intempérie de já estraguei o menino, pronto. Depois quando ultrapassas essa parte, é um bocado ires ao encontro do que o João estava a dizer, que é criares uma ligação única e íntima de confiança com uma criança, que depois no fundo faz com que todos os teus erros sejam de menos, Assim, se a relação for... Desde fora, completamente fora, o que posso acrescentar, porque às vezes também ser mais imparcial num tema pode às vezes acrescentar alguma coisa, é ouvirmos, eu acho que quando era criança, e isso é que eu sinto, quando falo da hierarquia, é que às vezes parece que a nossa opinião não é válida, não é tida em conta, e acho que uma criança se sentir que é tida em conta, ou seja, ser vista e reconhecida, Isso. acho que pode transformar bastante. Parece que derivamos um pouco, mas os pais são influenciadores também. Sem dúvida. E mais, acho que os pais devem são. saber
quem são os Andrew Tates desta vida, por exemplo, porque sei de muitos casos em que adolescentes estão a consumir aqueles conteúdos e a tirar os cursos do Andrew Tate e coisa, e os pais estão tipo, eu nem sei o que é o Andrew Tate. E acho que é muito, Não pode ser. é muito difícil ajudar se tu não souberes o que é. Claro. Se tu te limitares a dizer que, ou a tentares esconder o Sim. YouTube do teu filho, ou determinado Lá está. autor, ou determinado influenciador, Exato. ele vai ser confrontado com ele mais cedo ou mais tarde. É isso. Ele não chegará através de ti, vai chegar através de outro canal qualquer. Dialogar. Convém mostrar, Promover a falar com confiança. ele Promover diálogo. É isso mesmo. Ai, já acabou. Oh. Não é? Estava tão bom. Por isso temos que ir beber café a seguir. Boa. Obrigada, Mariana. Obrigada, João. Obrigada. E Obrigado, eu nós. relembro que há mais episódios do Igualmente disponíveis para ouvirem no Spotify, para verem no YouTube. E, aliás, é bom que aproveitem, porque está lá muita coisa para verem, já que esta temporada termina aqui. Oh. Foi, como sempre, um prazer estar ao lado da IKEA Portugal a tentar fazer deste mundo um mundo melhor e já agora um mundo mais confortável e bonito também, como esta cadeira onde eu estou sentada. Isto ia ter ficado tão elegante. Até à próxima.